Olá, eu sou o Nil. Nesse segundo vídeo, eu irei apresentar a conversão termomagnética, princípio base para a operação dos motores termomagnéticos em desenvolvimento no Streamlab, laboratório do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. As nossas pesquisas são fomentadas por projetos vinculados à FAPEMIG e ao CNPq. Primeiramente, é importante destacar os parâmetros e propriedades fundamentais que estão relacionados ao cálculo da força magnética, a qual é diretamente proporcional ao trabalho e potência produzidos por um motor termomagnético. A força magnética depende da massa de material magnético empregado no motor, do gradiente de campo magnético aplicado e da magnetização específica, sendo esta uma propriedade do material magnético. Vamos então analisar a equação da força magnética. Quanto maior a massa de material, maior será a força. O gradiente de campo magnético é estabelecido pelo circuito magnético. Logo, quanto mais intenso for o gradiente de campo, maior será a força produzida. Por fim, a magnetização específica é a propriedade relacionada à fase magnética do material. Ela é dependente da temperatura e do campo magnético. A figura ao lado mostra a magnetização específica, característica de um material com transição de fase ocorrendo na temperatura de 293 Kelvin. Observe que abaixo dessa temperatura, a magnetização é alta, caracterizando a fase ferromagnética. Logo, a força magnética torna-se maior. Já para temperaturas acima de 293 Kelvin, temos uma fase não magnética, e assim, a magnetização fica próxima a zero. Consequentemente, a força magnética também diminui. Agora que conhecemos um pouco sobre a força magnética, eu vou explicar como ocorre a conversão termomagnética. Para facilitar, os pesquisadores do Streamlab projetaram e construíram um aparato didático. Este aparato é composto por um circuito magnético que emprega um bloco de ímã permanente de neodímio ferro-boro, indicado no vídeo. O ímã permanente gera o campo magnético distribuído na região indicada, onde fica alocado o material magnético. As linhas de campo geradas pelo ímã permanente são guiadas através do material ferromagnético mole, em vermelho, formando assim o que chamamos de circuito magnético. A imagem do vídeo mostra o resultado da simulação do circuito magnético construído. Note como o campo magnético está na região onde encontra-se o material magnético. Esta outra imagem apresenta a distribuição do gradiente de campo magnético. Observe que na região destacada é onde temos as maiores intensidades do gradiente de campo. A seguir, aponta-se para o material magnético utilizado no aparato. Trata-se de 3 placas de gadolínio dispostas paralelamente. O gadolínio é um dos materiais magnéticos empregados na pesquisa de motores termomagnéticos. Ele possui a temperatura de transição de fases ao redor de 293 Kelvin, como ilustrado anteriormente neste vídeo. O restante do aparato é composto por uma estrutura elaborada para permitir o movimento das placas. No início da operação do aparato demonstrativo, o gadolínio encontra-se na fase ferromagnética, sendo atraído pelo bloco do ímã, o que resulta em uma força magnética maior do que a força gravitacional. Observe, como mostrado anteriormente, que nesta posição o gradiente de campo é bastante elevado e, portanto, esta é a posição inicial de equilíbrio. Em contrapartida, a posição apresentada no vídeo trata-se do ponto onde ocorre a grande variação na intensidade do gradiente de campo. Assim, sendo o gadolínio inicialmente ferromagnético, ele apresenta uma resistência para sair da região de atuação do campo. Por fim, para demonstrar a conversão termomagnética, serão fornecidos ao gadolínio uma corrente de ar quente e uma corrente de ar à temperatura ambiente, ambas a partir de um soprador térmico posicionado à direita do vídeo. Para ajudar na visualização dos processos de aquecimento e arrefecimento, foi realizada uma filmagem com uma câmera termográfica. Agora vamos ligar o soprador térmico. Ao ser aquecido, com o estabelecimento da fase não magnética e a magnetização tendendo a zero, o gadolínio começa a perder sua força magnética até que, finalmente, a força gravitacional passa a ser dominante e as placas de gadolínio chegam à sua posição final. Neste momento, desliga-se o aquecedor e ar à temperatura ambiente passa a ser fornecido ao gadolínio. À medida que remove-se calor e a sua temperatura é reduzida, reestabelecendo o ferromagnetismo e a magnetização específica, a força magnética aumenta superando a gravitacional, e as placas retornam à sua posição inicial, fechando o ciclo. Assim sendo, conseguimos produzir movimento e trabalho mecânico por meio da conversão termomagnética. No Streamlab, ao longo das etapas de desenvolvimento dos aparatos experimentais, os pesquisadores se dedicam nos projetos de circuitos magnéticos e dos sistemas de troca de calor, com o objetivo de aumentar a força magnética e reduzir o tempo de ciclo, maximizando assim a potência produzida pelos protótipos de motores termomagnéticos. Nos próximos vídeos, iremos apresentar estes protótipos. Agradecemos o fomento à pesquisa da FAPEMIG e CNPq. Até a próxima!